Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Por favor, só encosta aquela porta lá. Estamos no capítulo 10, item 14. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus, que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. E ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as más injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Mestre Jesus, médico de nossas almas, nós te pedimos ajuda neste momento de estudo do teu Evangelho. Pedimos que trate a nossa alma, os nossos sentimentos, quando vamos falar do perdão. Porque, se não todos nós, a grande maioria, precisamos perdoar e precisamos de perdão. Ajuda-nos, envolva-nos com teu carinho, com teu amor, pois somos almas frágeis, almas incipientes, que estamos começando a trilhar o caminho do bem, do equilíbrio, deixando para trás uma multidão de erros, de quedas, mas agora estamos nos reerguendo. Ajuda-nos a não cair mais. Permita que os teus enviados estejam junto a nós. Em nome desses espíritos amigos, em nome do Altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, iniciamos então, Senhor, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Eu li um parágrafo do item 14, falando do perdão, que a gente deve perdoar ilimitadamente, qualquer ofensa. E ele falou que na oração tão simples, Jesus nos ensinou a perdoar. Que oração tão simples é essa? O Pai Nosso. Muito bem, o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não foi aí que Jesus nos ensinou o perdão? Muito bem. Quem de vocês não precisa
de perdão, não é perdoar não. Quem de vocês nunca errou? Todo mundo já errou? Já. E pediu perdão pelo erro de vocês? A gente quer perdão daquele, não só de Deus. Às vezes a gente tem vergonha de falar com o outro quando a gente ofende, né? Mas pede perdão a Deus quando a gente ofende alguém. Então, olha, se vocês erraram e precisam de perdão, por que não perdoar o outro? Por que não perdoar o outro? Aí é que entra o que eu acabei de dizer. Às vezes o outro errou com a gente não quer perdoar. E às vezes a gente erra com o outro, tem vergonha de pedir desculpas, de se reconciliar, mas pede perdão a Deus, que é mais fácil, eu não estou vendo Deus. Aí, para se desincumbir de um peso na consciência, meu Deus, me perdoa, Senhor. É mais fácil eu fazer isso do que ir falar com a pessoa. Mas não é isso que Deus quer. Tudo bem, Deus está sempre perdoando. Tudo bem, eu te perdoo, mas vai lá e se reconcilia com o teu adversário. A dor de uma traição machuca, não machuca? Quem já passou pela dor da traição? Dói. Mas o que a gente vai fazer? Já aconteceu. Se a gente perdoar a pessoa e quiser continuar ao lado dela, continua. Se a gente quiser perdoar a pessoa e deixar ela seguir o caminho dela, deixa. Por quê? Eu preciso estar em paz com a minha consciência. Se foi o outro que traiu, o problema é do outro, não é teu. E se foi você que traiu, a gente viu a questão lá da mulher adúltera, mas eu não estou falando de traição somente de homem e mulher. Tem a traição no trabalho, tem a traição da amizade, vários tipos de traições, vários. Você trai de várias maneiras. A falsidade, a hipocrisia. Você está ao lado de uma pessoa, a pessoa te ajuda e depois você trai. Você fala mal dela, você não vê o melhor lado. Então tudo isso é traição. Então quem já recebeu a traição, dói. E quem traiu? E se fomos nós que traímos? Aí a gente quer o perdão, não quer? Poxa, eu não devia ter feito isso. Por que então não perdoar a traição do outro? Por isso que Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? 7 era um número cabalístico que eles tinham. 7. 7, 13. Então 7 é um número cabalístico. Então para eles tudo, o 7 ou dava sorte ou dava azar. Então até 7 vezes eu perdoo. E Jesus falou: não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então quando ele fala até 70 vezes 7, quanto é que é 7 vezes 7? Quanto é 7 vezes 7? 49, muito bem. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 70, quanto é que é? 490, não é? 490. Então eu tenho que perdoar 490 vezes, não é para eu pegar ao pé da letra. Se eu for pegar ao pé da letra, é 490 vezes cada ofensa que te faz. Então é perdoar para sempre. 70 vezes 7 é a gente não se sentir ofendido. Jesus se sentiu ofendido com a traição, com o falso testemunho? Não se sentiu.
Ele compreendeu a pequenez daquelas pessoas, a inferioridade daquelas pessoas e seguiu em frente. Continua sendo o condutor de nossas almas aqui no nosso planeta. E ele, deixa eu ver se eu desliguei isso aqui. E ele é o modelo. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos: Jesus é o guia e modelo da humanidade. Essa frase vem toda hora na minha cabeça. Quando eu vejo alguma coisa errada, ou que vem alguma coisa em meu pensamento que não esteja conforme a lei de Deus, eu penso: Jesus é o guia e modelo. Como agiria Jesus nessa circunstância? Como ele agiria? Ele é o guia, ele é um modelo para todos nós. Modelo é para ser seguido. Modelo é para ser seguido. E a mágoa, a traição, a dor de quem não perdoa, cria uma mágoa, que é um sentimento que não sai do coração. Toda hora você lembra daquilo. Toda hora você lembra. Isso causa doença, causa câncer, causa doença. E se você leva essa mágoa para o plano espiritual, como que você vai diluir isso lá? Você vai ter que trabalhar lá, mas você vai ter que voltar para diluir isso aqui, porque você adquiriu a mágoa aqui, no corpo físico. Aqui é a hora da gente diluir tudo isso, desenvolver o amor dentro de nós. E o outro que pisa na bola, deixa para lá. Ele que siga a vida dele, você segue a sua. Sem guardar mágoa. Sem guardar mágoa. Se ele precisar de você, ajuda, socorre. E pronto. E a gente vê essa situação todos os dias. Todos os dias nós somos deparados por situações difíceis. Aí continua ele falando: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Está vendo? Ele não é o guia é o que dirige a humanidade, dirige a todos nós. E o modelo é para ser seguido. Quando lá tem um desfile de modas, aí vai a menina lá, o rapaz com aquela roupa que serve de modelo para as pessoas comprarem, não é? Para as pessoas seguirem o modelo. Quantas vezes nós vemos as pessoas imitarem o corte de cabelo de um artista, a roupa de um artista. Aí ele serve de modelo para uma porção de gente. A fala, repete aquela frase que ele repete sempre. Aí você está deixando ele ser o modelo da sua vida. Tudo bem, sendo saudável não tem nada demais. Mas o modelo realmente de nossas existências, o modelo moral, ético, é Jesus. Ético é Jesus. Qual a diferença de moral para ética? A moral é a lei. A moral é a lei. A ética é o seguimento da lei. A ética é o cumprir a lei. Então, quando você pega a lei divina, os 10 mandamentos, ali é uma regra moral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O primeiro é aquele cumprido ali, eu não guardo. O segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, então tem ali, não matar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo. Não, aquilo ali é a lei, aquilo ali é a moral, aquilo ali é a regra. A moral é a regra, é a lei. A regra está ali. E a ética é o cumprimento da lei. É o cumprimento
da moral. Então a gente precisa ser ético. Tem umas palavras que eu sei que não é do vocabulário de vocês, mas vocês também precisam aprender um vocabulário novo, coisas novas. Não é porque mora num lugar difícil que tem que falar errado. Nós vai. Nós é assim mesmo. Vocês não precisam falar dessa forma. Vamos aprendendo, a gente vai aprendendo junto. Isso é para mim fazer. Mim é índio, mim quer comida. Não é para mim fazer, é para eu fazer. Tem um pronome ali reto e o verbo no infinitivo, mas não precisa guardar essas palavras. Então, para eu fazer, para eu estudar, para eu comprar, para eu dormir, o verbo fica no infinitivo. E não é para mim dormir, para mim fazer. Não é o pronome, é o pronome reto. Entenderam? E não o pronome oblíquo, o pronome reto. Aí a gente vai aprendendo palavras novas. Olha, a ética, a moral, é a regra. Aqui na Casa Espírita, estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, a gente vai aprendendo palavras novas. O Livro dos Espíritos é assim. Por que eu não posso botar um S? Por que eu gosto de comer o S, né? Custa falar o Livro dos Espíritos. Está escrito ali. A gente não precisa saber regra de português. Eu erro também. Concordância verbal, concordância nominal, não é fácil. De vez em quando eu vacilo, eu troco a palavra para não errar. Mas tem coisas básicas que a gente pode não escorregar, né? Prestar atenção para não falar tão errado assim. É para eu fazer. Quer ver uma coisa muito errada que a gente usa? Olha, dói até o cabelo, a gente vamos juntos. Não é, a gente vai. Quer falar vamos? Nós vamos. A gente compramos isso para você. Dói o cabelo, dói unha, dói tudo, até o que não doía, até a roupa dói escutar isso. Menos, mas isso aí já erra mesmo. As pessoas erram, mas a gente vamos, nós vamos, ou a gente vai. Então, a gente vai perdoar o nosso semelhante se ele errar contra nós, ou nós vamos perdoar o nosso próximo se ele errar contra nós. Aí Jesus disse aqui: ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo por ordem daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Então Jesus vem nos educando há 18 séculos. Quando eu falei aqui do verbo, ele falou menos, é outra coisa. Aqui tem menos gente. Não é menos, é menos. Tem menos gente hoje. Tem dia que o salão está cheio, hoje tem menos gente. Não é menos gente. Tem que saber usar. Tem menos pessoa hoje. Menos pessoa. Não é menos, já que ele falou. Como eu não quis falar muita coisa para não encher a cabeça de vocês. Aí como continua tudo errado, né? Porque não dá para gravar. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. É uma tarefa de educação moral. Educação moral. Então, há 18 séculos. Quantos anos tem um século?
Hã? Você sabe, você falou certo. Vocês, quantos anos tem um século? 100 anos. Um século, 100 anos. Aqui, ele escreveu em 1850 e 1864 o Evangelho, ele botou 18 séculos. Hoje, 20 séculos. 20 séculos são quantos anos? 20 séculos? 22.000 anos. 20 séculos, 2.000 anos. Se um século tem 100 anos, 20 vezes 100, 2.000. Há 2.000 anos, Jesus vem educando a gente com o Evangelho. Há 2.000 anos. E o que vem acontecendo conosco, o que vem acontecendo com a maioria, não seja pobre ou seja rico, não tem diferenciação, nós somos espíritos. E o espírito ocupa posições diferentes no palco da vida. Às vezes a gente tem a riqueza, às vezes a gente tem a pobreza. E normalmente o que vem acontecendo é que a gente erra como pobre e erra como rico também. Fale. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E Jesus com o Evangelho perdoa, aqui no caso do perdão, ensinando a gente a olhar o outro como irmão. Ele é incansável e a gente não aprende. Ontem eu conversava com uma pessoa, classe média, não é pobre, classe média, nem, não é classe média baixa, não, média. Ela dizia para mim, mas perdoar esse tipo de situação tem que ser muito bom, não, eu não perdoo, não dá para perdoar. Mas isso é comum, a pessoa dizer, não, eu não vou perdoar. Porque ela diz assim, isso eu não faço. O fulano fez, mas eu não faço. Mas às vezes a gente não fez agora, a gente fez outrora, e eu não me lembro, outrora, antes, em vida passada, eu fiz a mesma coisa. Agora eu aprendi, eu não faço mais, graças a Deus. Mas quando eu me deparo diante de uma situação que me atinge, eu tenho que entender o outro. Eu preciso entender o outro. Senão, Deus também não vai compreender a gente, não vai entender a gente. Olha o que ele diz aqui, vamos continuar. Então, há 18 séculos, há 20 séculos, que ele vem nos ensinando com amor. Perdoai, pois, a vossos irmãos, assim como tendes necessidade que vos perdoem. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal recebido. Não haveria nenhum mérito em desculpar os erros dos vossos irmãos, se eles apenas vos tivessem feito pequenas ofensas. Se fosse coisa pouca, não tem mérito nenhum, mas quando a coisa é pesada, mas a gente tem que ter força para perdoar. Olha, o que eu tenho visto aqui, o que a gente tem visto nas reuniões mediúnicas, perseguição de séculos, e dores de séculos. Você viu, uma vez, o Dr. Herman falou para a gente de uma determinada pessoa aqui que tinha um problema sério mental. Eu posso falar que ela não está mais aqui e mesmo se estiver nos ouvindo não vai ser identificada. Ela tinha um problema mental sério. E ele falou assim, olha, essa está sendo a melhor encarnação dela. Há 2 encarnações, ela veio muito doente da cabeça.
que significa isso? Você faz uma bobagem grande, uma grande bobagem, e na hora de você reparar, porque todo mal que a gente faz a gente tem que reparar, a lei de Deus, a lei divina é a lei, não é o outro, é a lei. Porque se eu faço mal para o outro e o outro segue me perdoando, eu não preciso voltar com ele. Judas não traiu Jesus? Jesus ia precisar reencarnar para Judas reparar o mal? Não. O problema de Judas foi com a lei de Deus. Quem persegue, porque quer ser um instrumento voluntário da lei. Mas ninguém precisa perseguir ninguém, cobrar o outro, ninguém precisa cobrar de ninguém, porque a lei vai fazer isso. A lei de Deus vai fazer isso. Então eu preciso seguir a lei. Aí a gente vê dores, a pessoa faz um bocado de bobagem numa vida, numa existência, e ela não consegue na vida seguinte reparar o mal que fez. Ela leva séculos, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, às vezes doente as 3 vidas, para reparar o grande mal que ela fez a alguém. Porque a gente não tem condições de reparar o mal de uma vez só. A gente não tem força para isso. Aí você esquece, fica muita coisa para outra existência. Muita coisa fica para outra existência. Muita coisa que vocês estão passando hoje é resquício do que vocês fizeram. Muitas vezes nessa vida mesmo, escolhas erradas que fizeram, atitudes erradas que tiveram nesta vida, mas também muita coisa vocês fizeram em outras vidas, em outras experiências, em outras existências. A gente não pode duvidar de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque Ele está sempre a nos perdoar, sempre a nos orientar. Por pior que seja a nossa situação, as dores dessa vida, por pior que seja, tenham certeza, foi amenizada pela lei de amor. Deus não quer ver a gente sofrer. Ele não quer que a gente pague sofrendo. Mas às vezes a gente faz uma bobagem tão grande, que é inevitável sofrer e ter dor. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Faz. Eu vou tentar aqui, que eu escuto de longe aí, por causa do eco, eu escuto mal. Você perguntou se as bobagens que seu filho fez, você vai pagar por isso? Que você fez. Entendi. Se as bobagens que você fez lá atrás está refletindo no seu filho hoje. Vamos lá. Não. Cada um é uma individualidade. Não é porque o meu avô fez besteira que eu vou pagar pelas besteiras que ele fez. Agora, os espíritos, eles estão sempre juntos. A gente pertence à mesma família. E eles, por exemplo, você mora na comunidade, você tem dificuldades. Esses espíritos que vêm, teu filho, ele sabia que você morava na comunidade. Ele sabia. Então ele precisava passar também por essa prova, por essa expiação. Ele sabia como espírito, então ele reencarnou ali. Não é porque você fez bobagem que ele está sofrendo hoje. Agora, pode ser
que você tenha culpa da bobagem que você fez com ele lá atrás, não agora, que ele não nasceu ainda, aí você esteja sofrendo porque ele sofre. Pode ser, não é sempre não. Por exemplo, você teve um filho autista, um filho com um problema mental qualquer, você tem ligação com aquele espírito. Você pode ter sido a causa do desvio dele, né, dele ter usado a inteligência para o mal, dele ter se suicidado. Eu não estou dizendo que o autista se suicidou, não, mas que ele usou a inteligência dele para o mal, usou. Pode ser em outras vidas. Agora, pode ser também que você seja uma pessoa bondosa e queira ajudar esse espírito. Agora, o fato é, a tua pergunta, o nosso filho não sofre pelo erro que a gente fez, ele não vai expiar. Agora, ele vai sofrer se eu fazer uma porção de bobagem, deixar ele com fome, eu não educá-lo corretamente, ele vai sofrer as consequências das minhas atitudes, né? Entendeu? Respondi? Teve uma pessoa aqui com um problema muito sério com a filha, muito sério, e ela fez de tudo, pela filha. Ela tem mais 3 filhos, são 4, mas a menina dá muito trabalho, e o marido dela desencarnou e ela ficou com os outros 4 filhos, mas os 3 são casados e essa filha com ela. Mas muito trabalho mesmo ela dá. Vocês não imaginam, eu não posso falar que ela pode até estar nos escutando. Quase todo dia ela fala comigo. Então, o marido dela disse assim, o marido dela desencarnado, disse através do médium: nós não temos culpa, você não tem culpa, não se desespere, eu não tive culpa. Por quê? Os pais fizeram de tudo pela menina, de tudo, e ela sempre rebelde, está lá com seus 30 e poucos anos, continua rebelde. Então os pais fizeram de tudo, mas o espírito não quer aproveitar. Os outros 3 filhos são homens de bem, casaram, têm suas famílias, têm a sua vida, e a menina não. Então eles não tiveram culpa. Agora, se eles tivessem negligenciado na educação, dado maus exemplos, aí eles teriam culpa. Às vezes o espírito vem na nossa família, numa família grande como a dela, 4 filhos, uma família estruturada, para ele aprender, para ele valorizar a família, valorizar o amor dos pais, para compreender, para poder amadurecer. Mas às vezes não compreende, não amadurece, não valoriza, perde a oportunidade. Aí perde a oportunidade até de ter uma família, estruturada. Entendeu? Aí tem alguns casos mais graves, ainda respondendo a tua pergunta. Aí você fez uma hipótese, tá? Só uma hipótese. Fez aborto, abortou 1 vez, 2 vezes, enfim. O filho que saiu, aquele espírito, aquela vida, se ele for um bom espírito, ele vai te compreender, ele vai entender, vai perdoar, vai procurar outra mãe, ou vai esperar uma nova oportunidade, vai tentar voltar, enfim. Mas se ele for um espírito mau, ele pode se vingar, ele pode se transformar até num grande obsessor, um grande inimigo. Pode vir uma segunda ou numa terceira vez e está revoltado. Vem revoltado. Você já não me deixou nascer, você me tratou mal. Pode acontecer. Como é que é seu nome? Ana. Então, Ana,
não tem assim uma receita de bolo, porque a gente está trabalhando com a alma humana, com o psiquismo. Cada um tem um pensamento, cada cabeça, todos é um universo extremamente complexo. Por quê? Porque cada um de nós já tivemos várias experiências, várias vidas. Então a gente julga, a gente pensa de maneira diferente. Vocês sabiam que na natureza, numa mesma espécie, não tem uma folha igual a outra? Uma folha não é igual a outra. Você olha assim, tudo é folha de goiabeira, mas se for analisar ali, é igual a impressão digital nossa. Não tem uma impressão digital igual a outra. A gente não bota lá na identidade, a gente identifica, ó, bota o dedão lá, porque a minha é diferente da de vocês. E quantos bilhões de seres no planeta? Cada um com um dedinho diferente. Dedinho. Os olhos, a íris, não tem identificação através dos olhos? As mais modernas? Pois é, porque não tem um olho igual ao outro. Todo mundo tem um olho castanho, mas se colocar ali o aparelho para verificar, é diferente, não é igual. Nós somos iguais, mas somos diferentes. Por causa das nossas experiências, por causa do nosso DNA é diferente, devido às imensas experiências de vida. E quantas vezes nós mesmos matamos, nós mesmos fomos cruéis, fomos duros de coração. Hoje eu não me lembro, mas eu já fui. Então por que eu não vou perdoar o outro que é duro de coração comigo? Alguns casos de trabalhos mediúnicos, casos difíceis, a gente faz com que o espírito perseguidor daquela família retroceda, ele lembre do seu passado. Então a gente vai devagarinho, ajudado pelos guias, para que ele retome a sua identidade de espírito imortal. E ali ele lembre de uma vida, ou de duas, ou de três, antes daquela. Então, é comum acontecer, quando ele olha, ele começa a chorar e ele pede perdão. Porque ele vê o que ele fez com aquela pessoa que ele está perseguindo. Ele reclama do tapa que ele levou, mas quando ele vê que ele espancou o outro, ele vê que ele precisa muito mais de perdão do que o outro. Isso é comum. Nós já vimos perseguições, ódios que aparentemente incuráveis, que quando o espírito consegue lembrar do passado, aquela pessoa foi a mãe dele, aquela pessoa foi uma pessoa muito cara a ele. Aí ele, poxa vida, como é que eu estou fazendo isso com ela ou com ele? Um ser que eu tanto amei, que eu tanto amo, que eu estava buscando, mas o esquecimento dele, porque tem espírito que esquece igual a gente esquece. Vocês lembram da vida passada de vocês? Não. Tem espírito que também não lembra. Ele fica com a cabeça fixa naquele problema e quer se vingar. E o que aconteceu antes iria explicar tudo. E quando você mostra, ele se desmorona. Então tenham certeza absoluta, e eu digo isso com 100% de certeza, que vocês precisam de perdão. Todos nós precisamos de perdão. E se todos nós precisamos do perdão de Deus ou de alguém, a gente precisa perdoar. Por mais dolorosa que seja a dor. Então, estou sendo aqui
usando aqui uma figura de linguagem, por mais dolorosa que seja a dor moral, aquela dor pungente, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Vejo grandes dores como a traição da mulher do marido, pela mulher, da mulher pelo marido. Mas eu vou levar isso aí para onde? Isso só vai me adoecer, só vai me fazer mal, só vai fazer eu sofrer. Traições que a pessoa tira tudo da outra, tudo, tudo, tudo. Não só a mulher ou o marido, mas a riqueza, o trabalho, tudo a gente vê. Aí a gente ali trabalhando nessa tarefa, que é uma tarefa de amor, a desobsessão, a gente acaba sabendo do passado do outro. Na hora eu sei, depois eu esqueço, senão eu fico doido. Mas eu não sei, porque eu não leio o nome, eu leio o endereço, mas se eu conhecer o endereço, o que a gente não lembra, como é que vai saber o endereço de todo mundo? Mal o seu meu. Nem do meu filho eu sei, eu tenho que ler ali, eu sei ir lá, mas não sei o nome daquela rua lá. É um lugar novo, eu li somente o endereço. Aí você vê esse novelo de linha embolada, uma relação de ódio, porque aquela pessoa tirou tudo da outra e a outra não perdoa. Tirou tudo, 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 tudo. Família, pertences, tudo. Aí o que acontece? Com esse que não perdoa, ele fica focado naquilo ali. Ela roubou a minha família, levou a minha mulher, ou levou o meu marido, levou minhas coisas. E às vezes a família, a mulher, o marido, o filho, está do lado dele tentando ajudar. E ele não vê porque ele está focado no ódio, no mal. E quando a gente consegue fazer ele se pacificar, entender, mudar o pensamento dele, por que você, em vez de ficar com ódio dela, você está reclamando da sua mulher, ou do seu marido, ou do seu filho? Por que você não pensa neles um pouquinho? Pensa. Como é que era o nome dele? Na sua mãe? Como é que a sua mãe te chamava? Eu não me lembro mais, né? Lembra sim, vamos lá, a gente vai te ajudar. Escuta a voz da sua mãe. Como que ela te chamava? Como que era a voz dela? Aí ele se liga, ele tira o foco daquele que ele quer destruir, e quando ele coloca lá na mãe, na esposa, no filho, em alguém que ele ama, ele entra em sintonia com aquele ser e ele acaba vendo aquele ser. Aí ele já perdeu ali, às vezes, até séculos na perseguição. Então, perdoem sempre. O perdão tem que ser ilimitado, que é uma coisa ilimitada, sem limites. Sem limites. Orem por aqueles que fizeram mal a vocês. E sempre, independente de vocês terem feito mal a alguém, peçam perdão nas orações de vocês. Senhor, me perdoe. Vocês não me deixam falar, não cheguei nem na metade ainda, tá vendo? Ficou me atrapalhando. Alguma pergunta? Faz.
Então, tá. A pergunta da Bianca é a seguinte, eu tenho que repetir aqui para todo mundo ouvir, quem não está nos ouvindo em casa. Que tem perdão mais difícil. Por exemplo, um estupro de uma criança, a violência de uma criança, tirar a vida de alguém que você ama. Imagina tirar a vida do seu filho, da sua filha. Você tem uma filhinha, né? É mais difícil. Mas Jesus não disse assim, ó, perdoa tais ofensas. Essas outras não. É para perdoar sempre, toda e qualquer ofensa. Ninguém disse que isso é fácil. Mas quando você tem fé, aquilo não aconteceu por acaso, à toa. Você tem que cuidar, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, mas eles são vulneráveis, alguém pode abusar, alguém pode tirar a vida do marido, da esposa ou do filho, alguém pode fazer isso. Mas se isso aconteceu, é porque estava previsto na lei de Deus. Então, no caso de uma morte grave, o meu pai foi tirado a vida do meu pai. E na época eu não era espírita. Eu tinha duas opções, ou me revoltar, ou ir atrás dos criminosos, que eu não sabia quem era. E esse foi o primeiro impulso, né, há 30 e poucos anos atrás. E fazer o que tinha que fazer. Recebi propostas na época, sempre tem alguém, gente que eu nem conhecia, para pegar quem foi, quem deixou de fazer, enfim, essas coisas que vocês sabem como é que é, para se vingar. Ou eu era muito católico, rezar e pedir, buscar compreensão. Eu busquei o entendimento na doutrina espírita. Foi ali que eu me tornei espírita, porque meu pai era muito meu amigo, nós éramos amigos. E hoje eu sei que meu pai está reencarnado. Olha só, aquilo passou. Eu continuei com a minha família, né, já era casado. Meu pai partiu para o mundo espiritual, de retorno. Aquilo, ao entendimento que traz, estava previsto uma morte violenta, não necessariamente naquelas circunstâncias, mas o outro quis ser um instrumento da lei, o problema ficou com o outro. Meu pai desencarnou, mexeu na vida de todo mundo, na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, na minha vida, tanto que eu me tornei espírita, estou aqui hoje por isso, porque foi lá, eu fui buscar respostas que eu não tinha na igreja. Meu tio era padre, continua sendo, né? Já desencarnou, mas o padre é sempre padre, como eles dizem. O meu tio, e esse tio padre, depois com o conhecimento da doutrina espírita, eu que fui útil a ele. E eu sei que ele trabalha aqui na casa espírita. Então, algo ruim que aconteceu, que foi um assassinato lá atrás, quanta coisa boa apareceu na nossa vida. Quanta coisa boa na vida de todos nós. A questão do estupro, quantos desses aí também não fizeram a mesma coisa lá atrás? A gente vê espíritos desesperados se suicidaram porque estavam sendo abusadas, meninas novas. Esse dia aí, uma menina de 14 anos foi sequestrada e sendo abusada, e para não passar por aquilo ela se matou. Doloroso isso, né? É doloroso. Bobearam lá, deram uma bobeira, ela foi e se matou. Mas quando ela lembra, e ela morre o quê? Odiando aquelas pessoas, mas quando ela lembra do passado, ela tem a visão da vida dela, ela fez a mesma coisa. Ela trabalhou no tráfico de crianças. Olha, isso é gravíssimo. A imprensa não fala. O tráfico de crianças, de jovens, o tráfico de gente é imenso.
Eu não posso nem falar isso aqui, em público. O tráfico de gente é enorme para tirar órgãos. Imagina pegar sua filha, abrir para tirar, vender o coração, vender o pulmão, vender o rim. Tráfico de meninas, meninos e meninas para se virem de, vou dizer uma palavra, pasto sexual. Tiram do Brasil, mandam para outros países e vão ser escravas ou escravos sexuais. Eu conheço um rapazinho, era modelo. Conheço a pessoa que era modelo que contou isso. Sumiu, desapareceu, buscaram em tudo quanto é lugar. Só que também ele conseguiu ajuda lá onde ele estava, num país lá do Oriente Médio, estava lá na Turquia. Teve uma novela que mostrou sobre isso, lembra? Pois é. E ele conseguiu sair com a ajuda da polícia, voltou para o país, já foi novinho, que tinha o quê? 16 anos, 17 anos. Já está com seus 30 e poucos anos, está pirado até hoje. Pirou. Isso é doloroso? É doloroso. Claro que é. Nada justifica. Mas quando ele regride a memória, ele já fez alguém sofrer dessa forma. E ele mesmo pediu para passar por isso. Não é que Deus quer que passe por isso. Não é que Deus quer que castigue, não. É a consciência que dói e você diz assim: não, eu quero limpar a minha consciência. Deixa eu passar por essa dor. Existem dores que o Espírito pede para passar, que o guia diz assim: olha, está muito pesada essa prova, é melhor você não voltar e passar por isso. E o Espírito diz assim: mas eu quero, eu preciso. Aí vem. Então, quando ele fala do perdão, é para perdoar toda e qualquer ofensa. É claro que uma bobagemzinha a gente deixa para lá, mas uma coisa grande dói, mas a gente tem que perdoar. A gente vê exemplos de pessoas que vão na prisão visitar aquele que foi o assassino do seu filho, do seu irmão, da sua mãe. A gente vê. E Jesus morreu pedindo a Deus perdão por aquelas pessoas. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, a ignorância deles, porque eles iam sofrer as consequências de todos os males que estavam praticando. Por isso, ele sabia, ele compreendia. Aí é que está a misericórdia. O misericordioso vai além do perdão, porque ele perdoa compreendendo o outro. E se a gente levar a mágoa para o coração, a gente vai adoecer. E a gente ainda pode atrair mais dores do mesmo sentido para junto de nós. Mais um pedacinho. Espíritas, não vos esqueçais nunca de que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis espíritas, que de fato o sejais, esquecei o mal que vos tenham feito e só pensai em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, porque vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Está falando até do pensamento, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um.
Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo, olha só, aí a gente vai acabar aqui, tá? A última frase. Feliz, pois, aquele que pode a cada noite adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Está aí. Perdoar sempre. A importância da gente deve ter tocado aí o coração de algum de vocês, esse estudo. Esse estudo a gente está fazendo aqui agora, 9 horas da manhã, né? De 9h15, de 8h15 a 9h15, são 9h15 em ponto. Eu vou fazer de tarde, não, eu fiz segunda-feira e vou fazer hoje à noite. Vou falar a mesma coisa à noite, aí para as pessoas que vêm à noite. Então, de tanto falar, a gente vai se modificando, de tanto estudar, porque eu estou trazendo para mim. Eu também tenho sentimentos dentro do meu coração, eu também passei por dores. Eu não falei agora da morte do meu pai? E se eu ficar aquele maldito, que ele esteja no inferno, aí, que espírita que eu sou? Como que eu vou falar para vocês de perdão se eu no meu coração, no meu pensamento, espero que ele esteja no inferno nessa hora, sofrendo o mal que ele fez? Aí vou rezar o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Que coerência! Se eu estivesse falando para vocês uma coisa que eu não faço, ia bater oco, vocês iam dizer assim, o Newton fala direitinho, mas está faltando alguma coisa nele. É porque eu tenho mágoa de alguém ou de alguma situação e não venci dentro de mim. Vocês percebem isso? Então eu preciso fazer o esforço. E estudando o Evangelho, repetindo, só hoje, só essa semana, 3 vezes, a gente vai angariando forças para agir diante da vida. Alguma pergunta a mais? Faz. Então, como é o nome da senhora? Então a dona Cláudia está dizendo, eu não consigo perdoar aquele que matou meu filho, embora eu saiba que ele esteja morto também. Então olha, os dois são espíritos, estão vivos. Se tem muito tempo isso? Quanto tempo? 9 meses? Então daqui a pouco os dois estão reencarnando, podem reencarnar logo, quiçá vem até dentro da família, vem irmãos, e quem estou levantando uma hipótese, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. E a senhora vai continuar sofrendo, vai levar isso para o túmulo. E a senhora vai ver os dois juntos depois, caminhando. O primeiro crime na Terra, foi Caim matando Abel. Um irmão matou o outro, por ciúme. Está lá narrado no Antigo Testamento, né? Caim matou Abel. Então, a gente tem que fazer um esforço para perdoar, senão a senhora vai adoecer. Senão o seu filho não consegue se aproximar da senhora. Nem o seu filho consegue lhe ajudar. Nem o seu anjo da guarda consegue lhe ajudar. Porque a sua sintonia com o ódio, com a raiva, com a mágoa, o pensamento dele não consegue chegar na senhora. Viu, dona Cláudia? Então a senhora tem que buscar recursos, e o Evangelho é um desses recursos, a prece, a oração, para a senhora aprender a perdoar. Quem sabe, no passado, estou levantando hipóteses também, tá? Não sei, não vejo a vida de ninguém. A senhora também não ajudou a tirar o filho de uma mãe? Pode ser. A vida do seu filho era uma vida correta?
Não, ele estava numa vida errada também, estava no tráfico de drogas. Então, olha só, às vezes a pessoa sair, não estava nem previsto ele morrer daquela forma, ser assassinado. Mas às vezes o nosso anjo da guarda, os guias, tiram a gente da vida para a gente não se comprometer tanto, não fazer tanta bobagem. Então ele sair da vida foi bom para ele, foi bom para ele. Senão ele ia se comprometer de tal forma que depois para ele se recuperar seria muito mais difícil. E se a senhora soubesse que ele tirou a vida de outras pessoas? Se a senhora soubesse agora que tem mãe chorando porque seu filho viciou outros filhos de outras mães, ou que tirou a vida, a senhora não sabe. Ele estava no mundo do crime, que ele tenha tirado a vida de outras criaturas e que tem mãe chorando hoje pela perda do seu filho. Tudo é uma hipótese. Ninguém está justificando nada não, está tudo errado. Está errado quem matou, está errado o caminho que ele escolheu, com todo respeito ao seu sentimento, está errado o rancor, a mágoa que a senhora leva no coração, porque a senhora está deixando de se amar, está se destruindo por dentro. Tem mãe que até se mata para poder encontrar o filho. Aí é que abre um abismo maior ainda. Depois a senhora bota numa folha de papel, hoje mesmo, o nome dele completo, bota o nome da senhora e o telefone. Terça-feira que vem tem esse trabalho para a gente pedir. Toda terça-feira tem um trabalho de notícias aqui. Vai começar de manhã, vai até acabar a última notícia. E no final do dia, no final do mesmo dia, a senhora vai ter a resposta. Tá, escreve para a senhora saber a notícia dele. Tá bom? Desse jeito fica difícil seus benfeitores ajudar. Se a senhora quiser conversar comigo depois, fala. Foi exatamente o que eu disse para ela. Ele era teu irmão? Teu sobrinho? Tá. Então, a nossa irmã, como é que é seu nome, irmão? Alessandra, eu sei o nome de vocês todos, mas na hora aqui, a Alessandra está contando que o sobrinho dela estava numa vida errada, que poderia tirar a vida de muitas pessoas. E ela está dizendo que tiraram a vida dele e ela deu graças a Deus, porque ele ia tirar a vida de muita gente, não é? Pela violência dele. Deus faz isso. Fala.
Pode ser. É. Quantos anos eles têm hoje? Então a nossa irmã está contando dos 2 filhos dela, que eles têm um amor fraterno, gostam um do outro, mas não conseguem ficar junto. Porque quando um está preso, o outro está solto. Quando um está solto, o outro está preso. Ficaram juntos na mesma cela um período. 2 meses. Aí, então, olha só, eu sei a dor que você deve estar sentindo. Eu sei a dor que você deve estar sentindo, é uma dor imensa. Eu posso conversar em particular com você, tá? Mas tudo pode acontecer. Mostra uma coisa, que esses dois espíritos reencarnaram visando o progresso, que todo mundo reencarna visando o progresso, mas se perderam no mundo do tráfico, no mundo do crime. São pessoas nocivas à sociedade. Você vê que a nossa lei está liberando as drogas, aí uma boa quantia de droga, o que vai trazer mais prejuízo à sociedade ainda, e eles não têm esses casos, esses depoimentos aqui. A gente está na hora de encerrar, e como essa questão do perdão mexe com a gente, né? Quando encerrar, eu vou dar um intervalo de 10 minutos e vou começar o livro, a Revista Espírita. Mas eu posso conversar nesse intervalo e posso conversar depois, tá? Assim que acabar eu falo com você, para você também não se expor tanto aí, tá? Nós te agradecemos, Jesus, pela manhã de estudos. Nós te rogamos pelos espíritos dessas mães que tanto sofrem o desencarne dos seus filhos. Pedimos por eles, onde quer que eles se encontrem, que possa chegar até eles essas vibrações de amor, porque o Senhor ama a todos igualmente, sabendo das nossas dificuldades, da nossa inferioridade, compreendendo a cada um de nós. Ajuda a essas mães, ajuda aos seus filhos, Senhor. Ajuda a todas as mães que aqui se fazem presente, a todos aqueles que nos ouvem à distância, que o amor desta casa chegue até esses lares, abençoando esses lares, acalmando, levando harmonia. Pelos lares das mães que aqui estão em nossa casa, ao chegar aos seus pontos de origem, encontre os seus lares em paz. Envolva os seus filhos, seus netos, seus maridos, envolva todos eles. Que a tua paz seja com eles, que a tua paz seja conosco, Senhor. Que seja em teu nome, que seja em nome de Deus, do amor de Deus, do teu amor sempre acima de tudo. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso irmão altivo, dos guias aqui presentes. Que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, que pedimos a devida permissão a Deus nosso Pai, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.